Olá, boa noite. O meu nome é Alisson e tenho 20 anos de idade. Esse relato aconteceu comigo no Pernambuco. Aliás, não foi comigo, foi uma senhora que eu conheci em uma das minhas viagens que eu gostava de fazer todo final de ano. Eu era um jovem que viajava a trabalho no meu carro. Eu andava sempre sozinho. E muita gente me perguntava se essas estradas não eram perigosas para uma pessoa sozinha dirigir à noite. Eu simplesmente respondia que não, que eu estava acostumado com as andanças que eu fazia para o Nordeste, para Paraíba, João Pessoa e esses lugares. Me falaram se eu não tinha medo de lobisomem, almas ou essas coisas assim. Mas eu respondia que não, que essas coisas nem existiam para mim. Mas a história que eu ia ver em seguida iria me deixar arrepiado. Eu estava com o tempo programando uma viagem para o final do ano. Era uma viagem que eu estava programando há algum tempo e simplesmente iria me ajudar bastante para descobrir algumas coisas, alguns trabalhos novos para fazer. Eu não quero simplesmente falar sobre a respeito do meu trabalho, e sim só a respeito do relato que a senhora me contou. Essa viagem era para um lugarzinho da Bahia. Eu estava saindo de Pernambuco para a Bahia em busca de alguns trabalhos novos para me fazer ou realizar. Nós agendamos a viagem para o dia 10 de dezembro, que era justamente o dia que eu ia viajar para a Bahia. Eu peguei o meu carro, fiz a manutenção e fui viajar. Quando eu cheguei em uma certa altura da viagem, já estava um pouco cansado. E então vi uma casinha simples de taipa e resolvi encostar o carro. Quando encostei o carro, bati na porta, estava com muita sede e muita fome, e de lá saiu uma senhora. Aparência cansada, cabelos brancos, deve ser pela idade, eu pensei. Então eu falei, boa tarde, senhora. E ela falou, boa tarde, meu jovem. O que anda fazendo por aqui, por essas bandas? Eu falei, eu estou a viagem de trabalho, sabe, né? Viagens de negócios. E estava passando por aqui e vi a casinha da senhora e não queria saber se a senhora não podia me arrumar um pouco d'água e um pouco de comida. E a senhora falou, claro, meu jovem, entre, que eu irei te arrumar tudo isso que você precisa. Mas antes, eu quero te contar uma história. Mas não pense que é mentira minha, não. Não pense que esses cabelos brancos é de mentir, não. Isso é real. Aconteceu há 3 dias aqui. Então, eu interessado pela história que a senhora iria contar, eu fiquei mais atento e entrei para dentro logo. Então entrei dentro da casa da senhora. Era uma casa humilde, mas sim, tinha de tudo que você precisava. Tinha rede para você dormir, tinha o que você quisesse na casa. Então eu sentei numa cadeira perto da mesa e me escorei na parede e a senhora começou a falar. Meu jovem, você acredita em lobisomem? Sei que você já andou muito por essas estradas aí. Você nunca viu nada estranho? Nunca ouviu nada estranho? Eu simplesmente falei, não, nunca vi e nunca ouvi. Meu jovem, eu tenho 4 filhos. Eles eram muito trabalhador há 4 anos atrás. Mas depois de uns anos para cá, 2 dos meus filhos saem à noite e só volta pela manhã, todo sujo e com as roupas rasgadas. Parece que apanharam muito. Mas, meu jovem,
o que é que eu faço? Eu fiquei sem saber o que fazer, pois para mim, toda noite eles saíam para ir para festas ou para esses lugares. Mas uma noite eu tive o desprazer de dar de cara com um dos meus filhos virando um lobisomem. O meu filho saiu de casa por volta de 7 horas da noite. Estava andando meio apressado. Eu segui de longe. Ele entrou na mata e se embrenhou dentro. Eu andava por uma vereda. E quando foi mais à frente, o meu filho começou a tirar a roupa e simplesmente parar. Ficou parado. Parecia que estava esperando alguma coisa, mas o que eu iria ver em seguida era simplesmente um demônio. Eu fiquei ali, só para observar o que acontecia em seguida, e o meu filho começou a se contorcer. No seu corpo começou a sair pelos por todos os lugares do corpo. A sua cara já não era do meu filho, e sim tomava a face de um monstro. Eu não sei o que era, mas conforme aquilo ia ganhando forma, eu ficava cada vez com medo, pois eu não sabia o que era aquilo. Quando aquilo deu um rosnado, eu lembrei na hora que o meu pai falava de lobisomem, de gente que virava lobisomem. Mas os meus filhos, o que é que os meus filhos fizeram para herdar essa herança maldita? E o outro filho estava se transformando um pouco mais à frente. Eu estava abismada, pasmada, pois não podia me mexer. Se eu estralasse algum galho, seria o meu fim ali mesmo. Eu fui andando devagarzinho para trás, ainda sem reação com o que tinha acontecido comigo. Fui andando até chegar perto da casa. Então, quando cheguei perto da minha casa, eu entrei rapidamente e de lá só via a quebradeira, os uivos e a correria ao redor da minha casa. Eles passaram na minha casa, mas não mexeram comigo e seguiram o destino de cumprir sua sina. Todas as noites é quase isso. Hoje não é lua cheia, então provavelmente eles não passarão. Os meus 2 filhos jovens é lobisomem, mas eles não moram mais aqui. Depois que eles pegaram essa herança maldita, eles sumiram no mundo e só aparecem aqui de mês em mês e ano em ano, mas para aterrorizar esse lugar por vários dias. Eu, pela primeira vez na minha vida, fiquei abismado e senti medo. Um arrepio gelava o meu coração e a minha alma, como eu nunca tinha sentido antes. Quem diria 2 filhos daquela pobre senhora virando lobisomem? É muita coincidência. Eu falei, mas a senhora não vira também não? Num tom de brincadeira. E a senhora falou, meu jovem, deixe de palhaçada. Eu não estou com brincadeira. Você acha que se eu fosse a fera, eu iria revelar os segredos dos meus 2 filhos? Jamais. Eles estão longe daqui. E quer um conselho? Vá, antes que eles venham. Eles são assim. Eles desaparecem por um tempo e depois voltam, apavorando e metendo medo em tudo que vê pela frente. Aqui não é mais seguro. Eu agradeci a comida da senhora, a água que ela me deu e retomei a minha viagem, um pouco pensativo no que a senhora tinha falado. Então as peças se encaixavam. Imagine 2 filhos saírem para se transformar em lobisomens. Como não ficava o coração da mãe? Eu aposto que ela vive com um desgosto horrível em seu coração em ver os seus dois filhos virarem feras da lua cheia. Eu fui, mas eu pensei que eu voltaria na casa daquela senhora. Fui e fiz a viagem, o que tinha que fazer. Não demorou muito e voltei.
Passei na casa da senhora, mas ela não estava lá. Muitos falaram que ela tinha ido embora, pois em 3 noites que eu tinha saído dali, um dos filhos bateu na porta dela, transformado em fera, e quase a matou. Foi então que no outro dia só amanheceu a porta aberta e não tinha mais nada de móveis ou essas coisas dentro da casa. Eu não sei, mas eu acho que a senhora morreu pelas garras do seu próprio filho. Isso eu não vou saber e nem vou ter a resposta, mas não me interessa, pois ela morreu com um desgosto horrível de ver os seus 2 filhos se tornando um lobisomem. Enquanto os 2 filhos não se sabem se estão vivos ou mortos, mas se estão vivos, estão apavorando e assustando todo mundo por aí, até que alguém mate. Mas quem é que vai ter coragem de matar a fera da lua cheia? Boa noite.